Amém. Você que está cansado, me perdoe, mas eu preciso que você fique em pé mais uma vez. Daqui a pouco você já vai sentar, vai descansar um pouquinho enquanto ministrarmos a palavra. Por que eu pedi para vocês ficarem em pé? Então vocês já sabem, não precisa nem falar. Dá um abraço em pelo menos 3 pessoas, por favor. Dá um sorriso para essa pessoa. Declare o amor, a graça, a paz de Cristo sobre a vida dele, dela. Abençoe essa pessoa. Se permita ser usado por Deus aqui nesse culto. Amém. Você que já abraçou pelo menos 3 pessoas, pode sentar. Se não, cumpre sua meta aí. E quando eu falar para abraçar pelo menos 3, não precisa abraçar 3 só não. É no mínimo 3. Glória a Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quem crê que essas pessoas que estavam aqui ministrando hoje foram usadas por Deus aqui? Levanta amém. Amém. Quem crê que o pastor Marcos, quando for compartilhar daqui a pouco, a palavra será usada por Deus? Levanta a mão. Então, da mesma forma, você precisa crer que quando você dá esse abraço, você é usado por Deus também. Tem coisas que vão acontecer na vida dessas pessoas que estão aqui nos visitando ou são da comunidade através do abraço. Às vezes o louvor, a palavra é só um complemento. Às vezes a pessoa vem aqui só para receber um abraço, um sorriso seu. E a adoração e a palavra vai só complementar a obra que Deus vai fazer na vida dessa pessoa através de você. E da mesma forma, quando você receber um abraço, creia no poder, na unção profética que há sobre esse abraço. Que você também pode ter a sua necessidade respondida quando você receber um abraço, um sorriso de uma pessoa. Você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ser respondido pelo Senhor no momento que receber esse abraço. Eu preciso chamar uma pessoa aqui, eu não sei se todos conhecem, e o nome dessa pessoa é Lucas de Moura Lima. Alguém conhece? Lucas de Moura Lima? Para quem não conhece, é filho de Tiago Alves Lima e filho de Bruna Aguiar de Moura. E o resultado deu Lucas de Moura Lima. Venha aqui no altar, por favor. A família também pode vir. Os familiares, amigos. Os pastores também podem vir aqui, por favor, no altar. Hoje é uma noite de muita alegria e uma noite de festa, de celebração por mais uma conquista, mais uma vitória, pela graça de Deus que nos alcançou. Quem conhece essa história sabe bem do que nós estamos falando. Hoje é o dia da celebração de muitos anos. Não estou falando de semanas, de dias, de meses, estou falando de muitos anos. Quem conhece a história de Tiago e Bruna sabe de tudo que nós passamos juntos, de tudo que nós enfrentamos juntos, e sabe que hoje é um dia de celebração de muitos anos que nós estamos esperando. E por muitas vezes eles subiram aqui nesse altar, e nós profetizamos aqui nesse altar. Qual foi a palavra que nós profetizamos aqui várias vezes? Restituição. Restituição. Essa foi a palavra que nós profetizamos muitas vezes sobre esse casal e sobre essa família. Restituição. E então Deus, em sua graça, resolveu atender essa profecia com esse lindo presente aqui, ó. Que é lindo porque é a cara do Pai Celestial. Celestial. A cara do Pai Celestial.
esse lindo presente. Parece com Bruna também, mas Deus deu o livramento e não deixou parecer com o Tiago, né? Graças a Deus por isso. E hoje é uma noite de muita alegria por isso, porque às vezes a gente sobe tanto no altar para pedir, para profetizar, e naquela história que nós conhecemos dos leprosos, quando são curados, 10 são curados, 9 vão embora e 1 volta para agradecer. Mas nós somos esse 1 que estamos aqui no altar do Senhor para apresentar o Lucas à nossa comunidade de fé e agradecer ao Senhor por ter cumprido mais uma vez a sua palavra, a sua promessa de restituição sobre as nossas vidas. Antes de fazer a oração de apresentação do Lucas, nós queremos passar a palavra para o Tiago, para a Bruna, e eles vão passar algumas fotos aqui e eles vão fazer alguns comentários com vocês. Graça e paz, igreja. Amém. Saudades de vocês. Olha, eu pedi muito a Deus para, antes de fechar o ano, eu estar aqui com meu filho, para poder apresentar ele. Foram 105 dias dentro da UTI. Ele passou mais de um mês entubado. 28 dias entubado e quase 105 dias querendo oxigênio, né? Ele nasceu de 24 semanas, 680 gramas. O médico não dava nada para ele, nada. Teve médico que chegou para a gente e falou assim: olha, o seu bebê é muito grave e para a medicina ele é considerado como aborto. E a gente não, ele talvez não vai sobreviver. E o Tiago chegou para ela e falou assim: eu repreendo as suas palavras em nome de Jesus, porque o meu filho é filho da promessa e ele vai viver. E essa mesma médica, quando viu o Lucas mamando no peito, ela dentro da UTI, ela falou assim: verdadeiramente esse menino é um milagre. Eu desenganei ele para os pais e o pai falou assim: esse menino é filho da promessa, ele vai viver, realmente ele é um milagre. E assim, o que mais, foram muitas coisas ali dentro. Eu vi meu filho várias vezes morrendo, o oxigênio dele indo lá embaixo, ele muitas vezes faleceu no meu colo, no colo do Tiago. Ele já ficou branco por falta de oxigênio, roxo, já ficou preto por causa de parada cardíaca. Eu até levei ele agora na Unimed lá, mas nada grave não. A menina estava falando assim: Bruna, ele me deu muito trabalho, você não sabe como ele me deu trabalho. E ver ele hoje assim, ele é um milagre. Mas eu sempre falava: no meu plantão você não vai morrer, eu não admito você morrer. Aí eu peguei e falei assim com ela: enquanto ele dava trabalho para você aqui, eu orava por ele de madrugada. E eu sabia que ele estava passando aperto aqui. E o mais, assim, Deus falava comigo a todo tempo ali. E uma coisa que marcou muito dentro daquela UTI foi no Dia das Mães, uns dias antes das mães, né? Eu não podia tocar nele, eu só podia tocar nele e fazer assim, contenção. Eu não podia pegar no colo, porque mexer nele ele perderia peso. Eu vi um monte de mãe pegando os bebês no colo, fazendo todos os procedimentos, e eu não podia pegar. Eu saí dali várias vezes chorando. E aí ele nasceu com uma hemorragia na cabeça, e nasceu com um fungo no olho, e nasceu com infecção. A médica, na quinta-feira, chegou para mim e falou assim: Bruna, ele está com uma infecção altíssima. Se ele já está quase 15 dias numa medicação. Se até domingo ele não melhorar, nós vamos trocar a medicação. Eu não entendo nada de médico, de remédio. Eu saí dali triste, muito triste. E eu peguei e falei assim: Deus, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle, eu sei que meu filho vai passar o que tiver que passar, mas ele vai viver. Aí cheguei no sábado, eu peguei, sentei do lado da incubadora, peguei e falei, olhei assim para ele, eu falei assim: Deus, amanhã é o Dia das Mães. Eu não posso pegar o meu filho no colo, mas o Senhor pode me dar um presente, abaixar pelo menos um pouquinho dessa infecção, porque eu não sei se o remédio vai ficar bom ou não.
vai ser bom para ele. Aí peguei, fui para casa, fui buscar o Tiago e voltei à noite. Nisso ele tinha feito exame de sangue. Eu procurei a médica, falei assim, e aí, doutora, já saiu o resultado? Aí ela falou assim, não saiu. E eu tinha até falado com Deus, eu não ligo de pegar ele no colo, só abaixa um pouquinho da infecção, né? Depois eu estava lá dentro da UTI neonatal, aí a médica veio, rindo. Ela, Bruna, oi. Ela falou, a infecção dele abaixou. Aí eu falei assim, eu comecei a chorar. Aí ela falou assim, Bruna, ele estava com 40 e poucos milhões de infecção e abaixou mais da metade. Eu não vou trocar o remédio dele. E outra coisa, agenda com a fisioterapeuta que amanhã você vai pegar ele no colo. Ele tinha 15 dias de entubado. Ninguém jamais dentro daquela Unimed pegou um bebê entubado. E eu peguei ele. Ele surpreendeu o médico dia após dia. E ele é o primeiro bebê de 24 semanas que sobrevive dentro da UTI na Unimed. E para quem conhece a nossa história ali, era triste. E Deus colocou com pessoas capacitadas que mostraram que ainda existe amor pela medicina, que existe amor por ele, e surpreendeu todo mundo. E depois, quase na hora de ir embora, né, tudo preparado para ir embora, o Lucas foi diagnosticado com hidrocefalia. Meu mundo foi no chão. Mas eu não perdi a fé, não. Eu fiquei muito abalada, até conversei com a pastora Vanita, eu fiquei desesperada. Eu cheguei aqui, o pastor Ravson falou assim, Bruna, o Lucas é igual o Davi da Bíblia. Ele é pequeno e um grande guerreiro. Ninguém dá nada por ele, mas ele vai vencer. E o Lucas passou pela cirurgia para colocar uma válvula na cabeça. Aí ele fez uma cirurgia também na vista, porque estava quase ficando cego. E tá aí. Todo mundo pensou que na cabeça ele ia acabar morrendo, né? Todo mundo ficava lá apreensivo. Aí eu falei assim, gente, só hora, não vai acontecer nada não. O Lucas saturou a 100%, coisa que na UTI ele não fazia. Ele ficava a 84%, 90%. E lá na cirurgia ele fez a 100%. O médico saiu assim, bobo. E antes, quando eles falaram, diagnosticar que o Lucas estava com hidrocefalia, eu chorando, eu falei para o médico, eu falei assim, Deus está no controle, doutor, e Deus é fiel na minha vida. Meu filho vai viver. E ele achou que ele ia colocar a mão de novo no Lucas fazer cirurgia. O Lucas está aí até hoje, ele nem meteu a mão nele ainda. Ele vai lá toda vez, ele fica assim, bobo. Ele é um doutor muito sério, em poucas palavras. Ele ligou para uma das médicas falar assim, olha, esse menino está muito bem, ele está ganhando peso, todo mundo surpreende com ele, que quem tem hidrocefalia, a cabeça é bem diferente, né, maior, a cabeça do Lucas é normal, Lucas mexe tudo, mão, mexe braço, mexe tudo, ele só tem atraso motor devido à prematuridade e o tempo da UTI, e ele está aí para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Queria convidar a igreja a estender as mãos para cá. Nós vamos orar agradecendo. Por muitas vezes nós levantamos as nossas mãos ao céu juntos assim, né? No mesmo clamor por essa família. E hoje nós vamos levantar agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda. E vamos abençoar a vida dele também. Senhor, nós queremos nessa hora, Deus, te render graças, Senhor, te agradecer, Deus, pela vida do Lucas, Senhor. Deus, por muitas vezes nós estivemos aqui nesse mesmo altar, clamando por socorro, o socorro do Senhor pela vida dele. E hoje nós juntos, Senhor, estamos aqui para te louvar, para te agradecer, Senhor, porque o Senhor respondeu às nossas orações, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Para o Senhor não existe, Senhor, diagnóstico pronto, fechado. É o Senhor que é o dono de todas as coisas.
É o Senhor quem governa sobre a medicina. É o Senhor quem governa sobre a enfermidade. Senhor, o Senhor é o Deus que governa sobre todas as coisas. E nós te louvamos porque o Senhor hoje preparou essa noite, Senhor, para trazer o Lucas no teu altar, para dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus da cura, da restituição, que o Senhor é o Deus da vida, e nós te louvamos e rendemos graças ao Senhor no altar do Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, em nome de Jesus, abençoando a vida dele, que ele cresça forte, saudável, Senhor, nos seus caminhos, Senhor, que ele continue surpreendendo a todos os médicos com o seu desenvolvimento. Senhor, que ele seja uma criança, Senhor, cheia do Espírito Santo. Que ele leve, Senhor, a tua presença, mesmo tão pequeno, Senhor. Mas que a tua presença seja notória, Senhor, na vida dele, Senhor. Das pessoas que o cercam possam sentir a tua presença. Só em segurá-lo, só em tocá-lo, só em olhar para ele. Nós cremos que há um propósito muito grande sobre a vida do Lucas. E nós abençoamos para que ele cresça e cumpra esse propósito em nome de Jesus. Abençoa a sua família, Senhor, os seus pais que estão aqui nessa hora com o coração cheio de alegria, nós sabemos disso, em nome de Jesus, que eles possam ser sábios, que eles possam, Senhor, criar o Lucas nos seus caminhos sempre, que eles possam ser exemplo para o Lucas em todas as coisas. Nós abençoamos, Senhor, e agradecemos, Senhor, te louvamos, a ti a honra, a glória e o louvor pela vida do Lucas e por essa família, Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estava aqui falando com o pastor Carlos. Eu já estou no bônus. Depois de um tempo de adoração desse. E um testemunho desse, querido. A gente já vai para o bônus. E difícil é pregar depois disso tudo. Vamos lá. Tudo bem com você? Amém? Tudo legal? Olha para o seu irmão aí do lado, pergunta se ele tem problema. Às vezes a gente acha isso, né? Estou com um problema. O pagamento não caiu na conta. Estou com problema. Sabe de nada. Vamos conversar um pouquinho? Vamos falar sobre reino? Então você tem que vir para profundidade e intimidade. Aqui que você vai falar sobre reino. Vai ficar bem fera nesse negócio. E vai poder experimentar algumas coisas. Falo e falo com propriedade. Porque eu tenho experimentado algumas coisas. A partir do entendimento que a gente ganha da palavra do Senhor. Eu queria conversar um pouquinho hoje com você. A gente não vai falar sobre reino. Mas nós vamos falar sobre rota. Vamos falar sobre o quê? Isso. Porque a rota ela vai te trazer para um lugar aonde você vai experimentar as coisas do reino. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus 4.
Deixa aberto aí do versículo de 1 a 11 que nós vamos ler. Pergunte ao seu irmão se ele sabe o que é rota. Olha para ele e fala assim: você sabe o que é rota? Não é aquela polícia que tem lá em São Paulo, não. Deixa eu falar para você o que é rota segundo o dicionário. É um caminho, uma direção ou um rumo que liga um lugar a outro. A expressão é utilizada quando se pretende definir um caminho ou uma direção para chegar ao destino desejado. Por isso que a gente precisa ajustar a nossa rota, alinhar o caminho para qual nós estamos seguindo. Você já deve ter usado aquele aplicativo lá, né? Google Maps, Waze, né? Quando você sai para ir de Macaé para algum lugar ou sair de um ponto para outro, né? Eu não sei quanto você, mas quando ele fala assim, ó, você chegou ao seu destino, para mim dá um alívio. Eu falei, ufa. Ainda mais quando você está, né, de férias, indo para aquela casa de praia, amém? Ó, né? Tirar aquele tempinho de botar o pé para o alto. Quando fala assim, você chegou ao seu destino. Ufa, que bom. E é isso que Deus quer fazer conosco, ajustar a nossa rota, para que a gente chegue no nosso destino e a gente possa fazer como os ministros estavam conversando aqui, dizendo, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Por isso que a gente precisa ajustar a nossa rota. Eu trabalhei muito tempo com instrumento de medição. E eu vi a preocupação das pessoas que manuseavam esses instrumentos. E eles tinham uma grande preocupação, porque esses instrumentos eles precisavam ser aferidos, quer dizer, ajustados, pelo menos 2 vezes por ano, para que aquela medida saísse exata. Enquanto eu estudava, eu estava pensando sobre isso, sobre esse tempo que eu trabalhava com esses instrumentos de medição. E a gente, quando esses instrumentos não estavam expressando a sua medida exata, a gente dizia que esse instrumento estava variando. E a verdade é que nós também variamos muito. E perdemos muito tempo na nossa caminhada, dentro daquilo que Deus quer e tem para fazer nas nossas vidas. Porque Deus tem algo para nós e tem algo para fazer também através de nós. Tem uma multidão que você, que eu, que nós precisamos influenciar. Agora, pode um cego guiar outro? Só que muitas vezes nós estamos assim. Não guiamos a nossa própria vida, quanto mais a vida de outros. O ano tem 365 dias, eu não sei se você já se deu conta, mas nós já estamos em dezembro, final de mais um ano. Hoje é o dia 343 do ano. Sinal que está se findando o ano. Faltam 22 dias para terminar o ano. Para onde você tem direcionado a sua vida? Para onde você tem caminhado? Para onde você tem levado a sua casa, a sua família?
Então nós precisamos ajustar a nossa rota. Nós precisamos ter senso de destino. E tem pelo menos uma palavra de Deus pairando sobre a sua vida. Alguns têm mais, mas pelo menos uma palavra de Deus está pairando sobre a sua vida. No último domingo nós passamos um vídeo que o pastor Robson pediu que passasse, nos dando uma orientação. E ele falava que o fim das coisas é melhor do que o início. Nós estamos no fim do ano. Mas você ainda pode terminar esse ano de uma maneira bem-sucedida. Essa palavra ela já está sobre a sua vida, querido. Você só precisa despertar para isso. Você só precisa acordar para essa realidade. Porque Deus, Ele pode fazer algo que Ele não fez durante todo o ano, por culpa de algumas coisas, nossa, Ele pode fazer dentro desses 22 dias. Porque Ele é Deus. E Ele pode todas as coisas. Se formos contar os domingos que passamos aqui, foram um total, até o final desse ano, de 52 domingos. E eu começo a entender que Deus passou pelo menos 52 vezes tentando aferir o nosso senso de destino. Tentando aferir esse instrumento. Porque Ele entende a importância disso. Isso sem contar o nosso revival, os nossos tempos de estudo, que se for contar é bem mais. Mas pelo menos 52 vezes Deus trouxe homens e mulheres nobres para trazer uma palavra, para poder aferir o teu senso de destino. E muitas coisas às vezes não acontecem porque nós mesmos que vacilamos, nós mesmos que pisamos na bola. O Senhor, através do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, não precisa abrir, Ele vai dizer para você assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de lhe fazer prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança de um futuro. Mas muitas vezes entramos e saímos daqui tão agitados com nós mesmos que nós perdemos isso tudo. A gente não pode entrar num tempo como esse, onde Deus está manifestando, onde Deus está se abrindo para fazer uma grande obra em nós, e sairmos daqui da mesma forma a qual chegamos. Nada nem ninguém, depois que teve um encontro com Cristo, foi o mesmo. Tudo se transforma. Mas qual é o nosso problema? O problema é que nós saímos da rota com muita facilidade. Saímos do caminho. Nos distraímos com coisas banais, coisas corriqueiras. E aí atrasamos aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A culpa não é de Deus. A culpa não é de quem está ministrando. A culpa é nossa. Porque eu não me atento, eu deixo me levar pelas coisas
Se a gente for olhar para um GPS aí que você bota um destino, aí ele vai falar assim, a 800 metros vire à esquerda. E você acredita naquela voz que através de um satélite está ali dentro no GPS. Você não conhece aquela rua, não sabe onde é, mas você vai virar, sim ou não? Porque você acredita na voz que vem de dentro daquele GPS. Mas muitas vezes uma palavra é liberada ao meu e ao seu respeito. E aí nós queremos confirmação. Talvez as moças, os rapazes que ainda não são casados, estão aí à busca de um varão, de uma varoa. Está lá, Deus, com quem que eu vou casar? Com quem que eu vou casar? E Deus fala, com essa, que está assim, 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 há 3 fileiras atrás de você. Aí você olha. Não, você não. Tá bom, Deus, mas me dá uma confirmação. Eu preciso de confirmação. Me confirma esse negócio. Porque não é bem assim, não. Então, muitas vezes, nós acreditamos muito numa voz que vem lá de fora, do que da voz que ecoa do eterno, falando ao meu e ao seu respeito. E nós precisamos mudar essas coisas. Vamos ler esse texto de Mateus 4? Todos acharam? Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo. E lhe disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, dará ordem ao teu respeito, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos deste mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Quem que chegou? E o serviram. Sabe, essa palavra, ela é muito rica, e a gente pode extrair muita coisa dessa palavra e tirar muita lição dessa palavra. Nós poderíamos pegar essa palavra aqui e conversar sobre batalha espiritual. Poderíamos ensinar sobre jejum. Poderíamos falar da própria palavra, que é muito interessante também, porque se você for pensar lá no início com Adão e com Eva, eles quando foram tentados, eles foram tentados baseado em quê? Baseado na palavra.
Aquela serpente, quando tentou lá a Eva, naquele momento, tentou eles, baseado na palavra. E Jesus aqui, ele está dando início à sua caminhada ministerial. Ele aqui também, ele é tentado na palavra. A diferença é que Satanás aqui, ele está falando com a palavra. Ele está falando com o verbo que se fez carne. Ele era a palavra. Aí a situação já começa a mudar. E é onde ele teve a vitória, na palavra. Mas eu quero falar sobre rota com você. Eu também não quero falar diretamente sobre a palavra. Eu li uma história há alguns dias, que essa história, ela me fez refletir muito sobre a minha caminhada. A história de dois rapazes que queriam viajar e chegar a uma determinada cidade. E que eles saíram a viajar. É como se fosse a gente sair daqui para um discipulado lá com o apóstolo Joel, lá em Volta Redonda, umas 5 horas de viagem. E eles pegaram, botaram lá no Google Maps deles lá, olha, eu quero chegar em Volta Redonda. E o Google Maps, ele age igual profeta, né? A gente fala assim, ó, dentro de 5 horas chegará ao seu destino. O negócio é sério que você chega mesmo. É 5 horas. E aí você vai ver que esses rapazes, eles traçaram a rota, o destino deles para chegar, vamos dizer, a Volta Redonda. E começaram a sua jornada. E quando estava chegando 1 hora e meia de viagem, eles começaram a enfrentar um engarrafamento. E quando a gente pega o engarrafamento, qual é a primeira coisa que a gente faz? Reclama. A primeira coisa é reclamar. E transferir a culpa desse engarrafamento para alguém. Se você queria chegar mais cedo, o que você tinha que fazer? Sair mais cedo. Mas o que eu aprendo com isso? Que nós temos a tendência de, quando algo foge ao nosso controle, eu murmuro e eu logo arrumo alguém para colocar a culpa. É a primeira coisa que acontece. É murmurar e arrumar alguém, arrumar um culpado para aquela situação. E aí eu começo a ver o porquê que o povo do deserto, eles ficaram tanto tempo lá. Para cada dia de murmuração, 1 ano no deserto. Total de tempo, 40 anos. Aí eu começo a entender o poder que uma murmuração tem. Isso sem contar que já bota todo mundo em pânico dentro do carro. Já começa uma grande briga ali. É só comigo que acontece isso? Não é? E a gente quer achar um culpado, culpar o prefeito, culpar o presidente, culpar alguém, por culpa daquele engarrafamento. Então entenda, querido, uma proclamação de murmuração te tira da rota e atrasa o seu destino. Seguiram viagem esses jovens. Foram viajando e mais à frente eles olharam uma placa lá de uma cafeteria que tinha o melhor café do mundo. E um olhou para o outro e falou assim: vamos tomar um café? Pô, já estamos aqui, já viajamos um pedaço. Vamos entrar ali, vamos tomar um café. Tem problema tomar café?
Às vezes sim. Mas entraram, foram lá, tomaram aquele café, ficaram cerca de 1 hora ali, tomando um café e conversando. E aí eu vejo que uma viagem que duraria 5 horas, com mais essa 1 hora que eles tiveram na cafeteria, vão para 6 horas de viagem. Retornam à estrada, caminham mais um pouco. E mais à frente eles encontram uma hamburgueria. Tipo assim, Stop Taste. Aquela hamburgueria fera, que tem um pão com linguiça assim fenomenal. Aí um olha para o outro e fala assim, pô, você está com fome, hein? Não estou com fome, não. Cara, mas olha só, pô, essa é a hamburgueria. Vamos parar aqui, porque senão, cara, a gente não sabe nem a hora que a gente vai encontrar alguma coisa na frente. Aí não estão com fome. Mas pensando bem, né? Vamos parar então nessa hamburgueria. Entraram na hamburgueria. E ali, fizeram um lanche, comeram, tomaram suco, conversaram. E nisso, umas 2 horas dentro dessa hamburgueria. Segunda lição que eu tiro dessa história. Distração. Quando você traçar uma rota, vai aparecer coisas para te distraírem, para te tirarem do foco. E você precisa entender essas pressões que às vezes a vida nos fazem, é justamente para isso, para nos tirar da rota, para nos tirar do foco. Vivemos num tempo de muita distração. E nós precisamos entender que essas distrações é para nos tirar do centro da vontade, daquilo que Deus quer e tem para nossas vidas. Sabe, eu conversava com os intercessores, estava estudando um pouco na segunda-feira passada. Eu falava um pouco com eles sobre paternidade. Pastor Harolson, ele tem uma palavra sobre paternidade que é tremenda, querido. Qualquer hora, porrinha ele ali, para ele ministrar essa palavra sobre a tua vida, querido, que olha, nós fomos na Jocum, eu, o Wallace e ele, como eu fui ministrado através daquela palavra, meu Deus. E nós precisamos mesmo reconhecer o nosso senso de paternidade. Cadê os intercessores que estavam lá estudando com a gente? Fica de pé aí rapidinho. Fica de pé rapidinho. 1, 2, Suzana está liberada. 3, 4. Você lembra quando nós falamos sobre senso de paternidade? Vocês lembram? Pode ficar em pé. Fica em pé. Filho precisa de milagre? Por quê? Filho tem herança. Filho não precisa de milagre, gente. Pode sentar. Isso é só para escandalizar um pouquinho você, porque às vezes nós ficamos num caminho pedindo tantas coisas ao Senhor. Filho herda. E você precisa entender de uma vez por todas se você é filho ou multidão. Multidão precisa de milagre. E acontece milagre no meio da multidão. Durante um certo tempo, depois fecha. Mas filho, ele herda as coisas do pai. Quem é pai aqui sabe. Então você precisa, mais do que nunca, entender o seu senso de paternidade. Porque o pai, ele quer te dar algumas coisas nessa caminhada.
Mas você está distraído com muita coisa aqui fora. Tenho 2 filhos, o Vinícius e o João. Se eu pego uma nota de 100, dou uma para o Vinícius e dou outra para o João. Pode receber, porque eu já entendi que melhor é dar do que receber. Já entendi. E só dá quem tem. Só dá quem tem. Então pode receber. Opa! Mas é assim. Então eu dou uma nota de 100 para o Vinícius e uma de 100 para o João. Quem vai fazer o melhor uso dessa nota? O Vinícius. Por quê? Por culpa da maturidade que já ganhou. Você precisa crescer, querido. O pai quer te dar algumas coisas e você está distraído com pratos de lentilha. Você está distraído com coisas pequenas. E o pai, ele quer te dar algumas coisas. Agora, enquanto você estiver distraído com essas coisas, ele não vai te dar. Porque ele não é louco, ele não é insano. Você vai ficar rodando ali no deserto. O que Paulo falou à igreja de Coríntios? Quando eu era menino, andava como menino, pensava como menino e fazia as coisas de menino. Mas agora eu sou um homem. E as coisas de menino ficaram para trás. E crescia Jesus em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, nessa caminhada, você precisa entender que você precisa crescer para você adquirir a herança que o Pai tem para você. Enquanto você ficar vivendo como menino, você vai ficar recebendo as coisas de menino. Chocolate, bar. Mas quando você cresce, você começa a colher as coisas. Crescer em entendimento dentro da palavra, querido. É aí que você vai começar a herdar. Daniel, ele foi quem foi por quê? Foi por acaso? Não. Porque ele conhecia a palavra. Então nós precisamos crescer e crescer dentro dessa palavra. Eu tenho encontrado tanto tesouro, gente, nessa palavra. Meu Deus! Eu tenho descoberto tanta coisa que tem revolucionado a minha vida. Vocês não têm noção. Mas chova ou faça sol, eu estou aqui no Profundidade e Intimidade. Fiz seminário teológico. O pastor abriu dele lá. Estou lá de novo aprendendo. E estou descobrindo tanta coisa. Então a gente precisa conhecer a preciosidade da palavra e daquilo que ela nos oferece. Estávamos aqui quinta-feira, debaixo de um ambiente profético. Tem gente que já está colhendo da semente que plantou. Semente, não virou fruto ainda não. Está colhendo da semente. Mas tinha um monte do lado de fora, distraído com as coisas que eu não sei nem o que é. Eu lá em casa eu falo com Suzana. Comemos capim muito tempo. Para. A mulher cananeia comeu as migalhas que caíam da mesa. Nem isso a gente estava comendo. Mas tomamos posição.
Estamos colhendo. Ah, como estamos. Mas você entra num ambiente profético como é hoje, e você está do lado de fora. Como é que vai ser o resto de semana? Esses jovens, eles continuaram a viagem depois de mais 2 horas. Então, uma viagem que era para durar 5, já está em 8. A noite cai. E um olha para o outro, talvez depois de estar com a barriga cheia. Fala assim, poxa, vamos dormir aqui na estrada mesmo. Vamos entrar aqui nesse hotel aqui. Vamos dormir por aqui e amanhã a gente segue viagem. Entenda uma coisa. A sua necessidade nunca pode ser maior do que a vontade de chegar ao seu destino. Vou repetir. A sua necessidade nunca pode ser maior que a vontade de você chegar ao seu destino. Esses jovens acordaram pela manhã e seguiram viagem. Depois dessa noite toda que eles passaram ali, uma viagem que durava 5 horas, passou a durar 12 horas. Quanta gente tem dormindo no caminho? Meu Deus. E quando a gente vai acordar, ainda fica zangado com a gente. Tem uns que estão até hibernando já. A murmuração, a distração, ela te tira da rota e te leva a um esgotamento físico e mental. Como pastor Ravos, escuta muito isso, pastor Romo, os pastores. Pastor, principalmente nessa época de fim de ano, estou acabado.